Então você vai construir a sua casa e sabe que tem que contratar profissionais técnicos para construí-la. E como segue os conselhos e dicas que deixamos aqui no canal, sabe que precisa de um engenheiro. Mas também sabe que tem que levantar uma série de orçamentos para poder ter mais bases para comparar. E nesse levantamento nota uma diferença nos orçamentos dos engenheiros e dos pedreiros. E aí surge uma pergunta: visto que o pedreiro é quem constrói, é quem coloca a mão na massa, por que é que eu preciso de um engenheiro? Este vídeo vai te ajudar a responder essa pergunta. E para tornar a resposta muito mais clara, você precisa de saber as seguintes 4 coisas. Quem realmente constrói? Pedreiro ou engenheiro? Por que que o pedreiro é mais barato? É mesmo barato? Por que que vemos muitas obras sem engenheiro, mas nunca sem pedreiro? E por último, mas não menos importante, mas até mais importante, o pedreiro sabe mais que o engenheiro? Partindo do princípio, começando pela primeira pergunta, quem realmente constrói? E a resposta é simples e direta: os dois. Cada um, dentro da sua área de experiência, dentro das suas responsabilidades na obra, colaboram para entregar o contrato. O pedreiro é o técnico responsável pela execução física e direta dos serviços. Ele é o operário, por assim dizer. E o engenheiro é o gestor da obra como um todo. Ele é o gestor, desta forma, dos operários, de todos os técnicos que vão trabalhar naquela obra, incluindo, mas não exclusivamente, o pedreiro. Então, o pedreiro e todos os outros técnicos são responsáveis pela execução direta dos serviços e o engenheiro é o responsável pela gestão desses serviços, pela gestão da obra como um todo, cuja gestão dos serviços faz parte. Então, o pedreiro se responsabiliza pelo levantar de uma parede, pelo reboco, pelo chapisco, por tudo que implica a execução de uma parede, e o engenheiro responsabiliza-se por preparar e gerir a correta execução deste trabalho, garantindo que o projeto, o orçamento, o cronograma, o contrato, de uma forma geral, seja entregue e cumprido. Agora, é possível construir uma casa sem engenheiro? É possível. É possível construir uma casa sem pedreiro? Também é possível. Entenda que isso são títulos obtidos, mas dada a natureza do serviço, que é a execução de uma obra, é indispensável a participação desses profissionais. Então, se você não contratar um engenheiro ou um pedreiro, alguém fará o trabalho que eles fariam, bem ou mal. Se você não contratar um pedreiro, alguém fará o trabalho do pedreiro, bem ou mal. Se você não contratar um engenheiro, alguém fará o trabalho do engenheiro também, bem ou mal. Quando você não contrata um engenheiro e é você mesmo, dono de obra, quem faz a negociação, a cotação, os orçamentos, coordena entregas de materiais, fiscaliza, basicamente tudo que o engenheiro faz, adivinha? Você é um engenheiro da obra. Se você conhece ou não do serviço é um ponto a considerar, mas são fatores que implicam diretamente na qualidade do serviço. E quando você não contrata um pedreiro, digo um pedreiro de verdade, alguém que passou por todo o processo para chegar ao nível de mestre de pedreira e vai por um aventureiro ou um ajudante aspirante a mestre de pedreira, adivinha, você está ainda assim a contratar o serviço de pedreiro a alguém que vai fazê-lo bem ou mal, mas vai fazer. Então, quem constrói? Os dois constroem. O engenheiro na sua área de conhecimento, na sua área de responsabilidade da obra e o pedreiro na sua. Os dois são importantíssimos para uma obra de qualidade. Pergunta número 2. Pedreiro é mais barato? Geralmente tem-se essa ideia por causa da administração direta. Pedreiros, mas digo um pedreiro comum, que é o mais comum de aparecer, o mais comum de se encontrar, geralmente não tem grandes equipas, é apenas ele e alguns ou até um ajudante em muitos dos casos. E por isso acabam por ter um orçamento muito menor do que lhe entregaria uma equipa maior, uma equipa multidisciplinar. Então, quando você faz a administração direta, você absorve as responsabilidades de um engenheiro, mas você não paga por esse serviço, você mesmo faz esse serviço. Então, você acaba por ter esta componente do orçamento subtraída, fazendo com que ele fique menor ainda. Então, você vai fazer a negociação direta com o seu pedreiro e assim terá um orçamento mais barato. E por ter uma equipa menor, geralmente não há muita organização e, consequentemente, não há muita responsabilização que você pode transmitir para esta equipa, para este pedreiro e os seus ajudantes, fazendo assim com que este preço baixo venha com um risco alto. E eu sei que você conhece alguém que pagou a um pedreiro para um serviço e, por algum motivo, obra mal feita ou
qualquer motivo que ele não sabe, o pedreiro simplesmente desapareceu e nunca mais teve contato, nunca mais o encontrou. Aí está o risco. Então, o risco do seu investimento ser um fracasso é maior. Já um engenheiro, para a prestação do mesmo serviço, tem várias equipas. Tem equipas multidisciplinares para a prestação do serviço como um todo. No entanto, cada um dentro da sua disciplina, cada um dentro da sua área de conhecimento. Tem um pedreiro para trabalhos de pedreira, um canalizador para trabalhos de canalização, eletricista para trabalhos de eletricidade e por ali vai. Por isso, acabam por garantir uma maior qualidade na sua obra e, com isso, um risco menor para o seu investimento. E por conta disso, é como uma sequência, um preço maior. Então, realmente é mais barato por esses motivos que eu acabei de explicar aqui. No entanto, se você não tem conhecimento da correta execução dos serviços para chegar a uma conclusão de qualidade, você pode estar a sofrer com isso. Porque o tempo que você, dono da obra, dedica para a sua obra pode não ser suficiente para que você avalie a qualidade dos trabalhos, principalmente das etapas, da qualidade das etapas que levaram à finalização deste trabalho, fazendo com que você pode estar a pagar por um trabalho mal feito e mais à frente ter que pagar mais dinheiro ainda para corrigir este trabalho. Ou seja, o dinheiro que você poupou ao não contratar alguém para fazer a fiscalização ou a execução correta deste trabalho, desde o momento que se iniciou a obra, você vai gastar mais à frente e muito mais. Ou seja, você vai gastar mais vezes porque terá que desfazer e depois refazer um trabalho que devia ser feito bem na primeira vez, mas agora com uma série de implicações porque a obra já terminou e é muito mais implicado no desfazer e refazer de um trabalho. Pergunta número 3. Por que vemos muitas obras sem engenheiro, mas nunca sem pedreiro? Vê-se muitas obras sem engenheiro, mas nunca sem pedreiro porque tem-se a ideia de que o engenheiro é caro, é muito caro, é exorbitantemente caro. É verdade? Depende do que é caro para si. Quando você absorve as responsabilidades de um engenheiro, mas não tem os conhecimentos para produzir um trabalho de qualidade que um engenheiro produziria, em teoria você está a poupar, mas na verdade, se você tiver um trabalho mal feito, você vai gastar o dinheiro que poupou agora mais à frente para corrigir este trabalho, como disse no ponto anterior. Então, você está a gastar exatamente o mesmo trabalho, mas com uma dupla quantidade de estresse e ter a sua paz de espírito reduzida por causa disso mesmo. Ou seja, 2 gastos para o mesmo trabalho. Então, por que se vê muita obra sem engenheiro, mas nunca sem pedreiro? Na verdade, você não vê uma obra sem engenheiro. Se você vê uma obra com um pedreiro apenas a fazer o trabalho com seus ajudantes, o engenheiro é o dono da obra. Então, você não vai ver uma obra sem engenheiro porque alguém está a fazer o trabalho deste engenheiro. E este geralmente é o dono da obra. E a pergunta número 4, o pedreiro sabe mais que o engenheiro? Como já foi dito aqui neste vídeo, os pedreiros são os operários, são os técnicos que executam diretamente a obra. No entanto, eles executam segundo as orientações e as especificações técnicas dos engenheiros, que são os gestores da obra. Então, um pedreiro com muitos anos de experiência acaba por saber muitas técnicas relacionadas àquele tipo de construção específico, não todas elas, bem como absorver alguns conceitos necessários para entender a correta execução. No entanto, estas mesmas técnicas já foram decididas em fases anteriores à obra pelos engenheiros da obra. Por isso, os pedreiros acabam por saber como fazer coisas específicas segundo as orientações dos engenheiros. Os engenheiros decidiram essas coisas específicas segundo uma série de fatores, como por exemplo, condições do terreno, a vizinhança, benfeitorias, disponibilidade financeira do cliente, o projeto, o orçamento, o cronograma, o contrato, tudo isso foi decidido antes da obra iniciar a sua execução. Por isso, há um acérrimo controle na execução dos serviços. Por isso é que são decididas todas as técnicas construtivas antes da obra iniciar. E essas técnicas são executadas pelos pedreiros. Tudo isso para cumprir o contrato e atingir as expectativas do dono da obra. Obviamente, há técnicas construtivas base que todo pedreiro deve saber, mas todas as técnicas construtivas que existem para situações, problemas, projetos específicos. Todas elas não servem para todas as situações por várias questões. Umas são menos seguras, outras são mais caras, outras servem para um ponto específico da obra e outra para outro. Então, há técnicas base, mas há outras técnicas que devem ser adaptadas às soluções pontuais de projeto.
Não há um projeto igual. O projeto da casa do senhor fulano não é igual ao projeto da casa do senhor ciclano por uma série de motivos que é só olhar para os projetos para realmente se aperceber. Então, há muitos pedreiros que têm as técnicas construtivas nas suas mãos, mas não têm o real conhecimento do porquê que elas existem ou quais são as condicionantes para elas serem usadas e aplicadas ou até adaptadas a uma obra. Então, muitos pedreiros acabam por dominar técnicas construtivas que vão recomendar a si, mas é bem provável que há ou uma outra disponível, ou essa que ele recomendou é pela sua segurança ou pelo seu conhecimento e não necessariamente porque é a melhor. E é por isso que muitos donos de obra acabam por ter obras de baixa qualidade ou gastam muito mais dinheiro do que deviam, simplesmente porque o pedreiro que ele contratou não sabia uma outra coisa, não conhecia uma outra solução para aquele problema, ou gastou muito mais do que devia, ou aplicou a solução errada, simplesmente porque ele nunca fez uma outra coisa. Eu não estou a dizer que todos os pedreiros são assim, não. Há pedreiros que realmente investigam e procuram conhecimento para aprender o real motivo das coisas, mas infelizmente não é a maioria. Então um pedreiro realmente sabe mais que um engenheiro. Vamos colocar as coisas assim. Imagine construção residencial, engenheiro e pedreiro, ambos com o mesmo tempo de experiência. Eu diria que não. Isto porque o percurso acadêmico é sequenciado de forma que todos os conhecimentos técnicos e também de gestão sejam melhor absorvidos e entendidos com base nos conhecimentos anteriores. Ou seja, o que você aprende no primeiro ano é base para o que você aprende no segundo ano para o terceiro, quarto, quinto e por ali vai. Tudo isso não faz de ti um engenheiro capacitado, mas te dá as bases para que tu consigas fazer as melhores análises e propor a melhor solução para os diferentes projetos que você vai trabalhar como engenheiro. Geralmente, pedreiros não têm essa componente acadêmica. No entanto, a experiência profissional que cada um tem geralmente começa como ajudante ou adjunto de alguém. O aprender fazendo, mas sem aquelas bases, tira a componente do pedreiro de poder dar a melhor solução e adaptar soluções pré-existentes ao projeto, de formas a que atenda às expectativas do dono da obra. O pedreiro geralmente, por trabalhar em obras específicas, como eu já disse aqui, acabam por ter essa visão um pouco afunilada sobre aquilo que sabem fazer. Acabam por saber fazer coisas específicas e se não diversificarem ou não tiverem a oportunidade de diversificar o tipo de obra que trabalham, têm sim esta limitação de técnicas construtivas e conhecimentos sobre construção residencial. Já engenheiros, não. Engenheiros acabam por ter mais bases para trabalhar em qualquer tipo de obra. Então, se for trabalhar com construção residencial, aquela base acadêmica acaba por providenciar uma cama por onde todos os projetos podem assentar e ter a solução ideal para o projeto, independente de ser uma solução mais econômica, tecnicamente correta, que cumpre o cronograma, o contrato, qualquer coisa. Geralmente, engenheiros têm esta capacidade, mas isso não deve ser confundido de forma nenhuma com o engenheiro é melhor que o pedreiro, não. São funções diferentes, então o percurso profissional também é diferente. Os dois são indispensáveis para a execução de obras de qualidade. O pedreiro é importantíssimo, não deve de forma nenhuma ficar de fora. O engenheiro também. Mas é como disse, se você não contratar um pedreiro de verdade, um engenheiro de verdade, você vai ainda assim ter esses serviços executados por outros profissionais com outros títulos. Aqueles títulos foram atribuídos por um outro percurso acadêmico ou profissional. Então, um pedreiro é responsável pela execução física dos serviços e os engenheiros pela gestão da obra como um todo. Ambos são importantíssimos e indispensáveis para uma obra. No entanto, na hierarquia de responsabilidades da obra, os engenheiros acabam por ter muito mais responsabilidades do que os operários, do que os pedreiros e todos os técnicos que trabalham naquela obra. Então, acabam por ser responsabilizados por tudo de bom ou mal que acontece nela. Agora, quem você deve contratar realmente? A minha recomendação profissional é que você contrate um engenheiro. Mas se for caro demais para si, pegue na mão do pedreiro e avance com toda a força em direção à obra finalizada. Mas com todo o cuidado e atenção. E isto é muito comum mesmo. Esta é a razão pela qual muitas pessoas vivem em obras de baixa qualidade e muitas pessoas têm os seus investimentos e não retribuírem o valor todo que poderiam ter tido. É exatamente o motivo da existência desse canal, para dar dicas e conselhos a pessoas que não têm possibilidade de contratar um engenheiro, a não serem enganadas e ter o máximo de valor possível dos seus investimentos.
Então, se isso é um conteúdo que te interessa, subscreva o canal para não ser enganado e poupar algum dinheiro e deixa like neste vídeo se foi útil. Eu sou o Engenheiro Oliveira, muito obrigado pela sua atenção e visualização. Até o próximo bloco.